Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ouça agora a mensagem de Deus para o seu coração. Eu tenho aqui a Bíblia aberta no livro de Salmos, e o Salmo 55, no versículo 22, diz o seguinte: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Veja só, minha amiga e meu amigo. Aqui no Salmo 55 está escrito que nós devemos entregar os nossos problemas nas mãos de Deus. E quando Deus ele pede para nós entregarmos os nossos problemas nas mãos dele, o que Deus ele quer dizer com isso? Deus ele está querendo dizer que você, nem eu, ninguém, devemos aceitar os problemas. Quando a pessoa, ela aceita o problema na vida dela, então Deus não vai poder fazer nada por essa pessoa. Às vezes você que está ouvindo agora essa palavra, você diz assim: mas pastor, eu não aceito os problemas. Tudo bem, talvez você não aceite os problemas, mas infelizmente, existem pessoas que se acostumaram com os problemas. Existem pessoas que já se conformaram. Existem pessoas que já aceitaram os seus problemas como se fosse uma provação, como se fosse o destino, como se fosse a cruz. Existem muitas pessoas até que a vida delas piorou, o problema se tornou mais forte depois que ela contou o problema para alguém, que ela contou o problema para uma pessoa, e aquela pessoa, na boa intenção, querendo confortá-la, falou para ela ter paciência, falou para ela se conformar, falou para ela aceitar o problema, porque se Deus quer que ela passe por isso, o que ela pode fazer? Existe esse tipo de pensamento no mundo. Existe esse tipo de pensamento na cabeça de muitas pessoas, que quando aparece uma doença, quando o marido vai embora, quando o filho começa a usar as drogas, quando acontece um acidente, é porque Deus quis. Se Deus ele quer, o que nós podemos fazer? Nós temos que suportar a nossa aflição, nós temos que suportar a nossa angústia, suportar o nosso sofrimento até Deus ele querer nos ajudar. Existem também aquele tipo de pessoa que ela diz: não, olha, fica calmo, aguenta a situação, porque no tempo de Deus a vitória vai vir. Só que, infelizmente, quando a gente ouve falar no tempo de Deus, tem pessoa que já está 20 anos, 30 anos, 40 anos, 10 anos esperando o tempo de Deus, e no tempo de Deus não tem acontecido nada. E imagine só, a sua vida mudar, o seu problema ser resolvido, quando você já está para morrer. O que vai adiantar então? O que vai adiantar? Não, minha amiga, meu amigo. A Bíblia diz, por exemplo, que havia uma mulher que ela tinha uma filhinha, e essa filhinha dela estava possessa de um demônio. Então, ao invés dessa mulher, ela ficar esperando em casa, ficar esperando pela misericórdia de Deus, ficar esperando que Deus a ajudasse, que Deus olhasse para o sofrimento dela, não. A Bíblia diz que essa mulher deixou a filha dela em casa e foi até o Senhor Jesus. Quando ela viu Jesus de longe, ela começou a gritar, mas Jesus
não parou para atender essa mulher. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ela fazia muito barulho. Ela gritava, ela pedia para Jesus ter misericórdia. Até que Jesus parou e disse para ela que não era justo, não era bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí essa mulher então, como ela não ia desistir, como ela não aceitava ver a filha dela daquele jeito, então ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa do seu dono. E quando ela disse isso, o Senhor Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E quando a mulher chegou na casa dela, a filha dela estava curada. Então você vê, minha amiga e meu amigo, que se essa mulher ela fosse esperar pelo tempo de Deus, se ela fosse esperar até Deus ter misericórdia, a filha dela ia morrer vítima daquele demônio. Então não tem isso de você esperar, tem sim de você ir atrás da sua solução. Está escrito muito claramente aqui na Bíblia, no Salmo 55, está escrito: entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Então você vê que Deus, Ele não está mandando você aceitar o problema, Ele está mandando você o quê? Entregar os seus problemas na mão dEle. Não é para você ficar com o problema. Aí você fala assim: mas pastor, como que é que eu entrego os meus problemas na mão de Deus? Como é que você entrega? Através da oração. A única maneira de você entregar os seus problemas, não tem uma outra maneira, não tem como você pegar os seus problemas e colocar ele dentro de uma caixa, levar lá no correio e pedir para ser entregue lá no céu. Não tem como fazer isso. Mas tem uma maneira sim de você entregar os seus problemas na mão de Deus. Como que você entrega? Através da oração. Quando você chega para Deus e fala: meu Deus, eu tenho esse problema aqui, eu estou cansado, meu Deus, cada dia eu estou mais triste, mais angustiada, eu não sei o que fazer, mas eu entrego na tua mão, meu Deus, porque eu preciso de uma solução. Isso daí é o que você tem que fazer, entregar os seus problemas na mão de Deus. Eu, de maneira nenhuma, conhecendo a palavra de Deus, vendo o que está escrito aqui no Salmo 55, de maneira nenhuma eu vou aceitar o problema, porque está escrito que nós temos que entregar ele na mão de Deus e Deus vai nos ajudar. Então, minha amiga, meu amigo, não espere as coisas acontecer por elas mesmas, não espere as coisas mudarem por elas mesmas, não. Tome uma atitude de fé. Use a sua fé, busque a Deus, diga para Deus que você não aceita mais sofrer, diga para Deus. Aí você fala: mas pode falar assim, pastor? Claro que pode, não tem problema nenhum. Deus, Ele gosta da nossa intrepidez. Deus não é o nosso Pai? Nós temos uma intimidade com Ele, nós podemos falar com Ele dessa maneira, porque há uma intimidade nossa com Deus. Então diga para Ele que você não aceita esse problema, que você não aceita mais esse sofrimento, que você não aceita mais essa dor, e com certeza você verá Deus manifestar o poder dele na sua vida.